Olá, boa tarde. E meu nome é Patrícia Maria Signorelli, para quem me conhece mais a fundo. Eu sou presidente da Fraternidade Espírita Casa de Caridade, Lar de Mariazinha, e vim falar com vocês sobre a Umbanda que nós praticamos, que não é tão conhecida quanto a Umbanda comumente apresentada, traçada com algumas outras linhas, como Candomblé, Quimbanda e Nação, mas que é Umbanda e que é luz na nossa vida. Então é isso. Durante a pandemia, nós começamos a fazer muitos estudos online. E apesar das pessoas já frequentarem a casa, né, muitas pessoas, nós temos em cerca de 30 médiuns, outras pessoas que fazem parte da assistência, a gente percebeu que poucas pessoas entendiam bem o que vem a ser Umbanda dos Primórdios. Então, nós começamos a pensar e elaborar como fazer chegar para as pessoas esse conceito, né, da onde vem e por que a gente trabalha dessa maneira. Bem, um primórdios, né, princípio. Então a nossa casa remonta a Umbanda antiga, a Umbanda no formato com o qual ela começou, né, que foi fundada por Zélio, né, que recebeu um guia que não era aceito dentro de uma fraternidade espírita. Ele se apresentou então como Caboclo Sete Encruzilhadas. Essa história muita gente já sabe, né? E não podendo ali fazer parte daquele grupo, ele determina que no próximo dia eles estariam fundando uma nova religião. E essa religião fundada chama-se hoje Umbanda. Ela não recebeu o nome tão imediatamente, não foi exatamente naquela hora, mas ela veio depois a ser chamada de Umbanda. O que acontece é que já desde aquela época, alguns guias eram considerados menores, tanto nas federações espíritas, quanto nas casas de candomblé, né, que faz essa história ser mais interessante. Então os caboclos, os pretos velhos, eles não eram considerados espíritos que seriam aceitos nem na federação e nem na outra linha espiritualista, como o candomblé. Até porque o candomblé tem uma doutrina muito diferente, então trabalham apenas orixás, os exus, né? Os exus mirins. Então, onde entraria caboclo, preto velho, cigano. E com isso, então, esses guias que são tão de luz, e precisando de um espaço, né, eles vêm com a missão de fundar uma nova linha, uma nova doutrina. E surge a Umbanda. E é essa Umbanda que a gente pratica. E a Umbanda, ela é tão democrática, mas tão democrática, que não tem como dizer que essa é certa e as outras são erradas. Não, a gente nunca vai dizer isso. Todas as linhas da Umbanda são certas, desde que estejam baseadas no princípio básico da Umbanda, de amor, fé e caridade. Então, se você está fazendo caridade, não importa a denominação da sua casa, é Umbanda. Se os guias que estão lá são pretos velhos, caboclos, crianças, ciganos, pombagiras, malandros, é Umbanda. Só que algumas vão trabalhar em cima de uma doutrina e outras em cima de outra doutrina. E foi assim que a gente chegou a Umbanda de Primórdios. Na época da fundação da casa, eu fui escolhida como presidente, até porque eram os meus guias que lideravam todo o direcionamento espiritual que ali acontecia. E a minha preta velha se chama Vó Coralina, e que um dia eu espero poder apresentar para vocês. Ela
começou a falar sobre isso, Umbanda de Primórdios. E aí nós começamos a pesquisar e procurar e começamos a entender exatamente o que ela queria. E ela nem pede muito. Uma casinha com a parede branca, janelinhas azuis, uma mesa de madeira, um centro de mesa rendado, o bordado, branco, a florzinha, a vela e muito amor, muita fé e muita caridade. E foi assim que a nossa casa começou. E foi assim que a gente descobriu a Umbanda de Primórdios. Então, se você me perguntar, nessa casa não tem atabaque? Não, não tem atabaque. Nessa casa não tem oferenda aos orixás? Não, não tem oferenda aos orixás. Nessa casa as pessoas não se vestem com as roupas sagradas dos orixás? Não. Não, para nós, os orixás são as diversas faces de Deus. Então, eles não precisam de roupa para estar ali. E a música, muitas vezes ela é entoada apenas com a voz, outras vezes com violão, com palmas, da maneira como a vovó sempre pediu e sempre quis. E ela ama o som do violão. Mas a nossa casa não é Umbanda? É Umbanda, porque o que determina que uma casa seja de Umbanda não é como a sessão se processa ou acontece. Não. O que determina a Umbanda são os guias que trabalham e a tríade principal, que é amor, caridade e fé. Então nós praticamos a Umbanda de Primórdios. Aquela Umbanda que chegou lá no princípio, recebeu os caboclos, os pretos velhos, atende a eles pelo nome, escuta, dá voz, estuda bastante e ajuda, estende a mão, leva a palavra, faz a caridade. E esse é o nosso caminho. É um caminho que a gente escolheu seguir. Tudo que acontece, né? Hoje em dia é muito polemizado, muito criticado. E algumas pessoas dizem que a Umbanda embranqueceu, que a Umbanda empreteceu. A Umbanda, ela não é branca, ela não é preta, ela não é amarela. A Umbanda, ela é multicolorida, multifacetada. Ela é democrática justamente por isso. Ela acolhe a todos igualmente, com o mesmo amor, com a mesma intenção de ajudar, com a mesma intenção de acolher e de servir. O nosso grande mestre se chama Jesus Cristo. E ele serviu antes de tudo. Antes de servir, é preciso amar. Isso nós aprendemos com o mestre. O nosso segundo passo é servir. As pessoas esperam ser servidas para depois servir. E é o contrário. Vamos servir e esperar depois que a justiça divina entre em conluio com todos os nossos guias e que a gente também se sirva desse amor que a gente distribui e dessa fé que emana dos nossos corações, das nossas palavras e da nossa consciência de estar tentando seguir o caminho da santidade que o Mestre Jesus propõe. Em outro momento eu vou falar mais sobre isso. As pessoas acham que, então a gente tem que ser santo. Não, viver em santidade não é ser santo. É apenas viver conforme os ensinamentos. E não é tão difícil, eu posso garantir isso a vocês. Então, como surgiu essa ideia de falar sobre isso? Eu tive Covid. Eu fiquei 14 dias afastada
das minhas atividades, porque eu já tinha retornado presencialmente. E por conta disso também tivemos que fechar novamente a nossa casa, por respeito aos nossos médiuns e por toda a assistência que sempre esteve presente. Então eu pensei como fazer chegar, né, às pessoas uma coisa que é tão importante. Até para as outras casas que não trabalham com essa linha, entender como a Umbanda começou, como era no princípio, qual é a maior existência, a maior essência da Umbanda, é importante demais. Então, a partir dos próximos vídeos, eu vou pegar tópicos pequenos, não esse apanhado de coisas que eu fiz hoje, para que a gente consiga entender aos pouquinhos a importância de se conhecer, ao que a gente diz pertencer. Eu só sou umbandista se eu consigo entender os fundamentos da Umbanda e praticar isso. Então, como a grande maioria da população que se dizia católica há 20 anos atrás, eu sou católico e não conhecia nenhum dogma da igreja ou não frequentava as missas, né? Não queria dizer nada. A mesma coisa para nós. A Umbanda é conhecimento, a Umbanda tem tradição, a Umbanda tem doutrina. Então a gente precisa conhecer. E quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue realizar um trabalho que seja de importância para nós e para o nosso Pai Maior. Que Oxalá esteja com vocês, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Maior também. E viva essa Umbanda de primórdios, que foi sempre uma luz na minha vida e que eu espero que seja uma luz na vida de vocês também. Um beijo grande.